Bem-vindos ao nosso 7º resumo comentado da Bíblia. Hoje, pela importância, não será um resumo, e sim vamos dissecar versículo por versículo desse ensinamento de Cristo, que não foi por parábola. Um dos únicos ensinamentos que Cristo fez sem parábola, e é o texto que mais se interpreta erroneamente. João capítulo 3, versículos de 1 a 21. Antes da apresentação, temos que dizer o contexto do ensinamento de Jesus a Nicodemos. Nicodemos aparece no Evangelho de João em 3 passagens. Esse texto magnífico que vamos apresentar, temos Nicodemos intervindo a favor de Jesus, defendendo Jesus em João capítulo 7, versículos 50 e 52, e temos Nicodemos junto com José de Arimateia no sepultamento de Jesus em João capítulo 19, versículos 39 e 40. Temos evangelhos apócrifos que diz que Nicodemos era o mais justo e correto de todos os fariseus e que tentou defender Jesus de todas as formas, mas com certeza, como seu discípulo, sabia da missão do Cristo. Ressalta-se que os judeus acreditavam na ressurreição, que não é voltar à carne como nós entendemos, e sim voltar à vida. No entanto, eles não sabiam como isso acontecia. Quem não acreditava na ressurreição eram os saduceus. Está em Mateus capítulo 22, versículo 23, Marcos capítulo 12, versículo 18 e Lucas capítulo 20, versículo 27. Feito as considerações, vamos ao texto bíblico. Nicodemos vai à noite ter com Jesus, certamente porque já sabia da intenção dos demais fariseus de incriminá-lo e matá-lo, e como admirador, discípulo e defensor de Jesus, não deveria se expor. João capítulo 3, versículo 2. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ora, ao dizer Rabi, grande mestre, demonstra claramente que Nicodemos era seu discípulo e acreditava nele como vindo de Deus, e o texto afirma categoricamente isso. E ao dizer esses sinais, as curas feitas por Jesus, multiplicações de pães e peixes, essas coisas só podem ser de alguém que está intimamente ligado com Deus. E a questão é, como podemos estar tão próximo de Deus para conseguirmos fazer tudo isso que tu fazes? Esse é o contexto da conversa de Nicodemos, e Jesus responde com clareza. João capítulo 3, versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você tem que reencarnar várias vezes até aprender a amar. Nicodemos entendeu perfeitamente o que quis dizer Cristo. Então Nicodemos replica: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Cristo confirma, João capítulo 3, versículos 5 a 8. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Repare, esta resposta foi sem interlocução, foi puro ensinamento. Tem que nascer da água e do Espírito. E na sequência ele diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Demonstra claramente quando Cristo diz nascer da água é o mesmo que nascer da carne. Tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nosso corpo de recém-nascido tem 90% de água, depois vamos perdendo e mesmo assim ficamos com 65% de água, e Cristo demonstra esse conhecimento há mais de 2000 anos. Não tem como querer interpretar diferente. O Espírito é um ser independente da carne, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Cristo fala claramente da reencarnação. Ele, Cristo, foi encarnado e nasceu da barriga de Maria, porque não poderia reencarnar. João o Batista é a reencarnação de Elias, e Cristo diz isso claramente. O anjo Gabriel diz isso claramente. Durante milênios interpretam essa passagem como se nascer de novo da água seria o batismo. Cristo nunca batizou ninguém, e o batismo de Cristo foi e é o batismo do Espírito Santo, ou seja,
o batismo do ensinamento, da pureza, do exemplo. Cristo foi interrogado por doutor da lei, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Jesus responde a escriba, doutor da lei. Cristo diz claramente o que precisa para chegarmos ao reino de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar a Deus e ao próximo. Jamais menciona e poderia mencionar o batismo. Revejam a nossa sexta apresentação, Cristo trazendo a lei de Deus, amar ao próximo, perdoar, bendizei os que maldizem, amar os vossos inimigos, etc, etc, etc. Uma ritualística de algumas religiões jamais seria primordial para alcançarmos a Deus. Na nossa segunda apresentação já falamos do batismo e na última apresentação vamos falar novamente sobre os textos de Mateus e Marcos, quando citam que Jesus ressuscitado teria mencionado o batismo para a salvação. Continuando, Nicodemos está espantado, perplexo. João capítulo 3, versículo 9. Como pode ser isso? Ora, Nicodemos está maravilhado e Cristo diz que o espírito é independente da carne. A carne pode envelhecer, crescer, mas o espírito é um ser à parte. Na próxima apresentação falaremos de João capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. Então Cristo responde a Nicodemos, João capítulo 3, versículos 10 a 13. Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Fica claro a explicação de Cristo. Se estou dizendo isso é porque eu tenho conhecimento e assim também aconteceu comigo. Ninguém chega ao céu, tem comunhão com Deus, se não encarnou, reencarnou. Jesus continua o ensinamento em João capítulo 3, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo está dizendo, eu vim me sacrificar para ensinar isso a todos, como chegar a Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo e tal maneira me deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo deixa claro que ele não precisava encarnar. Graças a Deus ele permitiu que viesse ao mundo para vos ensinar sobre isso, e assim fazer com que todos possam chegar aos céus. Na sequência, João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nessa passagem, Cristo nos diz, quem amar da forma que eu vim ensinar, chegará rápido ao reino de Deus, mas quem não proceder, quem não aprender a amar, esse está condenado, porque essa é a lei de Deus. Em João capítulo 3, versículos 19 a 20, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Cristo está nos dizendo que a partir dos seus ensinamentos os homens vão ver e saber, mas se preferirem continuar no erro, não vêm para o reino de Deus e ficará assim até aprenderem a amar. Em João capítulo 3, versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está claro que quando as pessoas resolvem entrar na lei do amor, vem para a luz, vem para Deus, se liga a Deus. Quem vem para a luz pode fazer o impossível, Nicodemos. Assim aconteceu comigo, tudo isso eu já passei, o que eu digo eu testifico. Nunca um texto foi tão claro como esse. Não há possibilidade de interpretar diferente, explica tudo, os motivos que Jesus curava os doentes e dizia, não peques mais, coisas piores poderão te acontecer.
Quem não ama não vem para a luz e vai ter que reencarnar, vai ter que sofrer. Se não está sofrendo agora, na próxima ou próximas reencarnações vai ter que pagar. Por isso é que vemos a justiça de Deus. Em alguns ter corpo perfeito, mas de uma hora para outra ter doenças inexplicáveis. Mas certamente tem motivação de erros passados. Outros já nascem com a marca de erros cometidos em vidas anteriores, já nascem com moléstias e a dor é culpa sua por seus erros passados e agora será um aprendizado e o pagamento por seus erros. O nosso sofrimento é o nosso castigo e ao mesmo tempo toda a nossa culpa. Ficamos por aqui e não perca a nossa 8ª apresentação. Que Deus nos abençoe.